Salve galerinha, aqui é o Daniel do Informática Inteligente e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí sobre dois processadores que na minha opinião são excelente custo-benefício, que é o Ryzen 3600 e o Ryzen 5500, que eu acho, tá, que é um excelente custo-benefício. Você vai conseguir ter um resultado bacana com placas de vídeo poderosas, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre a questão de valores no AliExpress, ver se compensa, o que compensa, se não compensa, beleza? Já deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vem comigo, vamos dar uma olhada nesses preços aí. Vamos lá. Bem, senhores, então olhando um pouco o preço no AliExpress, né, que eu julgo que é o melhor local aí para você comprar esse tipo de hardware. A gente tem o 5500 custando aqui na loja Raio One Store, que tem 96,7 de avaliação positiva e 4.115 seguidores. Está saindo no valor de R$ 616,54, tá? Eu acho um preço bem interessante, tá? Esse 5500 ele já é 6/12, tem um 4.2, tá, de Max Boost. Então é um excelente processador, tá num preço bem atrativo, bem legal, tá? Temos outra loja também, um pouquinho aqui falando sobre os 5500, custando R$ 651,80, que é a loja Win Store, com 97,8. Então as duas estão com, de certa forma, avaliações bem positivas, né? E aqui, em contramão, a gente tem o nosso Ryzen 5 3600 no valor de 668,30, tá? 668,30 nessa loja aí, que é a loja Win Store também, beleza? Então, basicamente, o que a gente consegue perceber é que a quantidade, o valor do 5500 está mais barato do que o 3600, tá? E é um processador que já é de certa forma mais novo, né? Você pode até já rodar aí no PC Express 4.0, assim como o 3600 também, tá? Mas é um processador de certa forma mais novo, tá? E R$50 aí você já consegue investir em outra coisa, em outro periférico, né? Em uma placa mãe, por exemplo, tá? E o que a gente vai ver aqui, com auxílio de dois canais, que é o GMX Benchmarks e o canal PC Benchmarks, é essa questão da diferença, primeiramente do 5500 para o 3600. A gente consegue perceber que a questão de valores, né, ele fez um teste aqui com base na 3090, que é um processador bem forte, né, uma placa de vídeo bem parruda. Aqui ele estava rodando com a 570 e 32 GB de RAM 3600, né? Então temos um resultado bem interessante, tá? Basicamente, quando você vai olhar aqui na questão do comparativo, a gente percebe que o cache L3 do Ryzen 3600 ele tem mais cache, o que isso aí de certa forma pode ser um benefício para o 3600, mas que não desvaloriza tanto o 5500 por ele ter apenas 16 megas, beleza? Mas o que importa são os testes. Então foi feito alguns testes no Cinebench R23. Aqui, quanto melhor a pontuação, né, quer dizer que o processador tem um desempenho superior. Então a gente tem um teste em multicore. A gente teve 10.715 contra 9.503, perdão. Então a gente percebe que é superior ao 5500, né, no Cinebench, e 1.378 contra 1.243. Então vocês percebem que é superior também a questão tanto do multithread como do single thread, beleza?
Foi feito alguns testes de compressão aí, e o 5500 teve uma vantagem, tá? Foi feito teste também no Blender, dessa vez aqui foi melhor também a 5500, tendo em vista que isso aqui acho que é o tempo que foi corrido, o tempo em segundos. Então ela gastou 635 segundos e o 3600 gastou 651. Então nesse caso, quanto menor o tempo, melhor. Então o 5500 teve um resultado mais interessante. Teve um teste aqui de handbrake, convertendo 4K para 1080, né? Seria o 4K em Full HD. Então a gente percebe novamente que o 5500 gastou um tempo menor, gastando 578 segundos contra 630. Então novamente o 5500 teve uma vantagem aí nessa hora de fazer a conversão do vídeo. Quando a gente vai para os jogos, fez alguns testes no Assassin's Creed Valhalla, em 1080, né, em Full HD, tudo no muito alto, e a gente teve 105 contra 103 de média e de mínima 76 contra 72. Então novamente o 5500 levou uma vantagem aí. No Control, que é um jogo bem legal também, a gente teve 185 de média contra 181 e 134 contra 130 de mínima. Novamente, então, estamos com a vantagem para os 5500. É uma vantagem pequena? Com certeza é uma vantagem pequena, galera. Mas percebam lá qual o preço que está custando esses dois processadores, para vocês analisarem que o 5500 é sim um excelente custo-benefício. Tivemos também o teste do Cyberpunk, tudo no Ultra, 108 contra 101 e 68 contra 60. No Horizon, a gente teve 150 contra 134 de média, que fez realmente uma diferença bastante grande. A gente está falando de uma diferença de 16 FPS, o que eu acho que é bastante considerável. E 103 contra 93, quase 10 FPS de mínima também a mais. No Red Dead, a gente teve uma diferença bem grande também, bem interessante. A gente está falando de 16 FPS de diferença para o Ryzen 5 5500. Então a gente tem uma diferença de 143 contra 127 e 95 contra 86. Então quase 10 FPS de diferença também. No Watch Dogs Legion, é um jogo bem legal também, de mundo aberto. A gente teve 98 contra 90 e 79 contra 72. Fórmula 1 também foi feito o teste. Aqui a diferença foi grande também. A gente está falando de 20 FPS, é isso mesmo. Então a gente tem de média 195 contra 174, perdão. E 119 contra 111. Então aqui realmente a diferença foi bem interessante no Fórmula 1. E no Far Cry, que é um jogo bem novo, né? Tudo ali no alto, na bagaceira. A gente teve 107 contra 103, aqui a diferença foi realmente bem pequenininha. E 80 contra 78, que é praticamente um empate técnico, tá? Foi feito também o Hitman, 108 contra 96, 66 contra 71. O Tomb Raider também, que eu acho um jogão, mundo aberto, tal, vários inimigos, modo furtivo, a bagaceira, e aqui realmente fez uma diferença gigantesca. A gente está falando de 30 FPS, né? Então 168 de média contra 137. Eu achei que a diferença foi bem grande, né? 30 FPS de vantagem aí por 5500, então tá valendo muito a pena esse processador. E de mínima, né, a gente teve 108 contra 96, então ficou acima de 100 FPS, um excelente custo-benefício. Ele fez a média. E a gente teve a seguinte situação: 137 de média para o 5500 e para o 3600 125, o que não é ruim, mas obviamente o que a gente percebe é que o 5500 conseguiu aproveitar mais a placa de vídeo, que foi uma 3090.
Então você que você tem um processador mais fraco, uma placa de vídeo, perdão, uma placa de vídeo mais fraca, por exemplo, um 6600, uma 3060, uma 3070, podemos observar, né, que a gente vai ter um aproveitamento melhor do 5500, beleza? Foi feito esses testes. A gente tem uma diferença aqui basicamente também em cima do 5500 comparando com o 5600 e o 5600X. Não sei se a gente tem uma média que a gente aqui já consegue mais ou menos resumir melhor, né? Então assim, comparando o 3600 ou 5500 com o 5600 e o 5600X, que são processadores um pouco mais caros, né? O 5600X, até no AliExpress, ele está saindo na faixa mais ou menos de uns 950 a R$1.000, ou seja, você teria que desembolsar de 350 a R$400 a mais, que esse dinheiro poderia, por exemplo, ser investido em memórias, tá? Então aqui você tem uma noção mais ou menos do custo-benefício do 5500. Está falando de uma diferença mais ou menos de 20 FPS. Então, assim, dependendo da placa que você estiver jogando, a placa gráfica, talvez esses 20 FPS não faça tanto diferença, sim, né? Então a gente está falando de 20 FPS para gastar R$400 a mais. Tá? O que, se for o seu primeiro computador, você pode investir uma grana, comprar memórias, por exemplo. Então eu vou fazer um vídeo falando de algumas promoções do AliExpress também, que você vai ver que R$400 você consegue comprar um bom kit de memória aí, beleza? Então, na minha opinião, vale a pena sim o 5500. Não sei se essa promoção vai acabar, né, rápido, mas na minha opinião o 5500 se mostrou bem interessante, né, o custo-benefício dele. Então vale muito a pena você pensar nesse tipo de processador se você estiver montando o seu kit Ryzen, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então não esquece o like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Um abraço no seu coração, até o próximo vídeo. Falou e bebam água aí, cara. Bebam água, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!